Como medir a altura uterina? Medindo a altura uterina com a obstetra. Marque uma consulta com a obstetra. Apesar de o procedimento ser bem rápido, é mais fácil fazer tudo no hospital. Se decidir consultar a médica para medir a altura uterina, você vai poder discutir os resultados do exame com ela imediatamente. Ainda mais se aparecer algo fora do normal. Esvazie a bexiga antes da consulta. Dependendo de quantas semanas a gestação tem, a médica pode pedir para você esvaziar a bexiga. Isso acontece porque, por volta da 17ª semana, a bexiga pode afetar a altura uterina em alguns centímetros se estiver cheia. Vista a camisola hospitalar. A altura uterina costuma ser um valor preciso. E qualquer discrepância, mesmo de 1 ou 2 centímetros, pode indicar que o útero está normal ou anormal. Peças de roupas e alguns acessórios, como cintos, podem causar leves diferenças na altura uterina. Por isso, é ideal despir-se de tudo antes do exame. Use a camisola para minimizar a possibilidade de os resultados serem afetados e para que a médica tenha acesso fácil a todas as áreas envolvidas no processo. Deite-se na maca para fazer o exame. A médica vai pedir para você se deitar em uma posição reclinada, de costas, com a cabeça levemente elevada. Assim, ela vai ter mais facilidade para sentir o útero pela pele que fica próxima ao umbigo. Fique calma e respire normalmente enquanto a médica faz o exame. Antes do exame em si, a médica ou enfermeira, ou a parteira, dependendo do caso, vai apalpar o seu útero para determinar o tamanho, a posição e o encaixamento do bebê. A médica, enfermeira ou parceira também vai sentir o volume do fluido amniótico e tentar identificar o fundo uterino, o ponto da barriga em que fica a parte superior do útero. Deixe a médica medir a altura uterina. Depois do exame, a médica vai colocar uma fita métrica na parte superior do útero, o fundo uterino, e esticá-la longitudinalmente para determinar a distância. Nesse momento, a médica vai medir o útero do ponto mais alto à parte superior da sínfise púbica, a área que fica embaixo do umbigo, onde o osso púbico começa. Ela vai registrar o valor em centímetros em papel. De forma geral, a altura uterina deve ter de 1 a 3 centímetros a mais ou a menos que a idade gestacional da criança em semanas. Por exemplo, para uma mulher que está com 20 semanas de gestação, a altura uterina ideal é de 17 a 23 centímetros. Vista-se e discuta os resultados com a obstetra. A médica vai querer conversar depois de você se vestir. Nesse ponto, se a sua altura uterina estiver anormal, ela pode pedir mais exames. Marque uma nova consulta se a altura uterina estiver anormal. Você não precisa necessariamente se preocupar se a altura não estiver nos parâmetros esperados de acordo com a sua data esperada de nascimento. Ainda assim, a médica pode recomendar uma sonografia para descobrir por que os resultados do exame estão anormais. Isso pode acontecer por diversos motivos, alguns inofensivos, outros mais preocupantes, mas nenhum catastrófico. Veja alguns motivos que afetam a altura uterina: ser muito alta e magra ou baixa e pesada,
estar com a bexiga cheia, estar grávida de gêmeos, trigêmeos, etc. Apresentar uma taxa de crescimento fetal muito lenta ou rápida. Ter muito ou pouco fluido amniótico. Ter miomas uterinos. Se o bebê estiver virado ou em outra posição anormal. Medindo a altura uterina por conta própria. Esvazie a bexiga e tire as roupas. Não é difícil determinar a altura uterina por conta própria. Para começar, esvazie a bexiga e tire as roupas. Como você faria se estivesse no hospital? Se preferir, coloque uma camisola ou outra peça folgada, como uma camiseta grande. Como a maioria das pessoas não tem o devido treinamento para determinar a altura uterina. E por quê? Como dito acima, essa altura pode ser anormal por uma série de motivos. É importante não tomar qualquer decisão médica baseando-se nos resultados desse autoexame. Se você chegar a um valor incomum, marque uma consulta com a obstetra ou vá ao hospital para confirmar o quadro. Pegue a fita métrica. Use ferramentas de medição flexíveis, como a fita métrica, já que elas se adaptam às curvas do organismo e chegam a resultados mais precisos. No entanto, em último caso, você pode usar uma régua ou até os dedos. De forma geral, a altura uterina é medida em centímetros. Deite-se de costas. Se possível, use uma superfície rígida, como o chão de casa. As superfícies macias, como o colchão, afetam a sua postura e o cálculo da distância. Por fim, você pode apoiar a cabeça em um travesseiro. Encontre o osso púbico. A sínfise púbica é um osso pequeno e fica na parte anterior do corpo, logo acima da pelve. Sinta a parte superior dela, logo abaixo do umbigo, onde os pelos pubianos nascem. Geralmente, ela é coberta por uma camada de gordura subcutânea que pode ser difícil de encontrar. Se necessário, pressione a região com cuidado usando os dedos. Encontre o fundo uterino. Em seguida, encontre o fundo, a parte superior do útero, perto do umbigo. Relaxe os músculos da barriga e massageie a área até sentir uma protuberância. No geral, o fundo fica abaixo do umbigo antes da 20ª semana de gestação e acima dele depois. Meça a distância do osso púbico ao fundo uterino. Depois de encontrar o osso púbico e o fundo, é hora de tirar a medida. Segure a ponta do zero da fita métrica contra a parte superior do osso e leve-a com cuidado por cima da curva da barriga até o fundo. Registre o valor em centímetros. De forma geral, a altura uterina deve ter de 1 a 3 centímetros a mais ou a menos que a idade gestacional da criança em semanas. Por exemplo, para uma gestação de 20 semanas, a altura deve estar entre 17 e 23 centímetros. Se você não tem uma fita métrica ou régua à disposição, use os dedos. A largura de um dedo de altura uterina equivale aproximadamente a 1 semana de gestação. Nesse sentido, por volta da 15ª semana, você deve ter uma altura aproximada de 15 dedos. Entre em contato com a médica se a sua altura uterina estiver anormal. Como dito acima, a altura uterina pode ser anormal por uma série de motivos. Alguns deles são inofensivos, enquanto outros podem ser mais preocupantes. Se você notar algo fora do normal,
Vá ao hospital imediatamente para fazer o exame com a obstetra e, caso necessário, tomar outras medidas.